Roger Bryson não perdeu a família em uma noite de fúria. Não houve gritos, não houve tiros, não houve despedida. Ele perdeu tudo cavando. Cada golpe de pá afastava um pouco mais o homem que Christie amava. Cada dia longe fazia Patrick esquecer o som da própria voz do pai. No Velho Oeste, o fracasso não matava rápido. Ele apodrecia o homem por dentro, até que restasse apenas a necessidade de provar algo a um mundo que já tinha virado o rosto. Roger passou anos sendo ignorado, rido, superado. Outros encontraram sorte. Outros desistiram. Ele permaneceu. Não por coragem, mas porque voltar de mãos vazias era pior que continuar sangrando em silêncio. Quando o ouro finalmente apareceu, uma veia profunda, brilhando como se nunca fosse acabar. Roger acreditou que Deus havia corrigido um erro antigo. Mas o que o ouro realmente trouxe não foi salvação. Foi medo. Medo de perder. Medo de voltar a ser ninguém. E foi esse medo que ensinou Roger a se afastar. Primeiro dos outros, depois de si mesmo. Até que um dia, ao levantar os olhos da terra, ele percebeu que tinha tudo o que sempre quis. E ninguém para voltar. Esta não é uma história sobre riqueza. É sobre o preço de confundir ouro com valor. Antes de continuar, se você gosta de histórias trágicas do Velho Oeste, onde as escolhas importam mais que o destino, se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui embaixo até onde alguém deve ir para provar que não é um fracassado. Agora, vamos voltar ao início, quando Roger Bryson ainda tinha algo a perder. Roger Bryson acordava antes do frio largar o chão. O teto baixo da cabana rangia com o vento, e a luz ainda não existia direito. Apenas um cinza pálido entrando pelas frestas. Ele se levantava devagar, como se o próprio corpo tivesse aprendido a reclamar antes da mente. As botas estavam sempre no mesmo canto. O casaco surrado também. O cheiro de terra antiga parecia grudado nele até quando dormia. E por um instante, enquanto puxava o ar, Roger imaginava como seria acordar e não sentir que devia algo ao mundo. Do outro lado do cômodo, Christie Bryson mexia uma panela com o cuidado de quem não queria fazer barulho demais. O fogo era fraco, mas ela insistia, como insistia em quase tudo. Quando Roger passou por trás dela, ela não cobrou carinho, não exigiu palavra bonita, apenas encostou a mão no braço dele. Um gesto simples, quase invisível, como quem segura uma corda para que o outro não caia. Roger fingiu que aquele toque não o atingia. Não por crueldade, mas porque reconhecer afeto naquela hora doía mais do que a fome. Patrick, ainda pequeno, dormia enrolado numa manta que já tinha passado por muitas mãos. Às vezes, acordava cedo e perguntava se podia ir junto. E Roger respondia sempre do mesmo jeito. Ainda não. E o menino queria ver o pai vencer alguma coisa. Queria acreditar que havia um motivo para tantas manhãs vazias. Christie dizia que um dia a sorte mudaria. Roger não dizia nada. Ele já tinha visto homens morrerem de esperança e não queria morrer disso. Preferia morrer de insistência. Na cidadezinha mais próxima, Roger era o homem que ainda tenta. Os donos de armazém anotavam sua dívida como quem anota uma piada antiga. Os outros garimpeiros, quando passavam por ele no caminho das trilhas, evitavam olhar por muito tempo, como se a visão da persistência derrotada fosse contagiosa. E quando alguém olhava, era com aquele tipo de pena que não ajuda ninguém. Roger aprendia a engolir cada uma dessas coisas como se fosse água ruim. Doía, mas mantinha ele de pé.
Bob Booker, que já tinha sido parceiro de Roger em 2 invernos passados, apareceu numa manhã com o rosto mais cansado do que lembrava. Carregava um saco de ferramentas e um silêncio pesado. Sentou na varanda, aceitou o café sem açúcar e olhou para as mãos de Roger, como se elas fossem uma prova. "Você ainda está cavando no mesmo lugar?" perguntou. Roger respondeu com um meio aceno, como quem não aceita julgamento. Bob apertou os lábios. "Tem homem que cava ouro, e tem homem que cava desculpa para continuar." Roger ouviu aquilo como se fosse vento. Mas a frase ficou presa, feita farpa. Naquela noite, quando o frio apertou e Patrick dormiu cedo, Christy se sentou ao lado de Roger e falou com a voz baixa, firme, sem drama. Disse que não precisava de riqueza, precisava de presença. Disse que Patrick estava crescendo e que a infância não esperava uma veia de ouro aparecer. E então ela fez o pedido mais perigoso que se pode fazer a um homem orgulhoso. "Volta para nós, Roger, nem que seja de mãos vazias." Roger olhou para o fogo, para a sombra dançando na parede, e sentiu o peso de uma vida inteira. Ele queria responder, mas a vergonha falava mais alto. E no fundo, ele acreditava que voltar sem nada seria a confirmação final do fracasso. Então, apenas disse, "Eu tô perto", e saiu para o escuro como quem foge de uma verdade. Na manhã seguinte, Roger seguiria uma trilha que nunca havia ousado atravessar. E voltaria diferente. Se voltasse, a trilha que Roger decidiu seguir naquela manhã não tinha marca de carroça, nem pegadas recentes. Era um caminho evitado, não por perigo declarado, mas por histórias mal contadas. Deslizamentos antigos, homens que desistiram cedo demais, dias inteiros cavando sem encontrar nada além de pedra dura. Roger escolheu aquele rumo justamente por isso. Se havia fracassado onde todos tentavam, talvez precisasse tentar onde ninguém queria. Cada passo afastava a cabana, a voz de Christy, o cheiro do café ralo. E quanto mais longe ia, mais fácil ficava acreditar que aquilo era coragem, não fuga. O terreno exigia mais do corpo do que ele lembrava de suportar. As mãos sangraram cedo, os ombros queimavam e a água acabou antes do meio-dia. Roger cavou mesmo assim. Cavar era a única linguagem que ele conhecia. Quando a pá bateu numa camada diferente, mais macia, mais escura, ele sentiu o coração acelerar como não sentia havia anos. Não era ouro ainda, era promessa. Um sinal pequeno, quase insultante. Roger parou, respirou fundo e pensou em voltar. Pensou em Christy, em Patrick, no rosto de Bob quando falara de desculpas. Pensou que talvez aquele fosse o aviso final para desistir. Mas desistir ainda parecia mais pesado do que continuar. Ao fim do dia, exausto, Roger percebeu que não conseguiria voltar antes do anoitecer. Montou um acampamento improvisado, envolveu as mãos com um pano sujo e mastigou o último pedaço de pão duro. O silêncio ali era diferente, mais profundo, quase atento. Pela primeira vez em muito tempo, Roger sentiu medo. Não de morrer, mas de falhar outra vez. E naquela solidão, surgiu o pensamento que ele sempre empurrava para longe. E se eu estiver errado? O chamado não vinha como voz divina ou sinal claro. Vinha como insistência. E insistência, Roger conhecia bem. Na manhã seguinte, a pá encontrou algo que não se parecia com nada que ele já tinha visto. Um brilho escondido, contínuo, correndo sob a terra como uma veia viva. Roger ajoelhou sem perceber. Tocou com os dedos, tremendo, como se pudesse acordar de um sonho frágil demais. Era ouro. Não uma pepita solta, não um acaso.
Era uma veia e parecia seguir fundo, mais fundo do que os olhos alcançavam. O mundo, naquele instante, encolheu até caber naquela abertura no chão. Todo o riso passado, toda a humilhação, tudo parecia ter esperado por aquele momento. Mas junto do ouro veio o pensamento que o gelou. E se alguém descobrir? Roger se levantou de um salto, olhando ao redor, como se a terra pudesse contar seu segredo. Pensou em Bob. Pensou na cidade. Pensou em homens armados, reivindicações, papéis, impostos. Pensou que aquele ouro poderia desaparecer tão rápido quanto tinha surgido. A alegria durou pouco. Logo virou tensão. Logo virou medo. E o medo começou a ditar as regras. Ele não poderia contar a ninguém. Nem a Christie, nem a Patrick. Ainda não. Não até ter certeza de que nada seria tirado dele. Quando voltou para casa dias depois, mais magro e sujo, Christie correu ao encontro dele com alívio sincero. Roger respondeu com um abraço breve, contido, como quem protege algo invisível entre o peito e o mundo. Ela perguntou se tinha encontrado alguma coisa. Roger hesitou por um segundo. Tempo suficiente para sentir o peso da escolha. Então disse, ainda não, mas estou perto. Pela primeira vez, a frase não era apenas consolo. Era mentira. E a mentira se acomodou fácil demais. Roger deitou naquela noite com os olhos abertos, sentindo o ouro chamá-lo debaixo da terra. E sentindo, sem saber, que já tinha recusado o retorno. Roger acreditava que o segredo o protegeria, sem imaginar que era ali que começava a perder tudo. Roger passou a dividir seus dias entre dois mundos que não se tocavam. De manhã, era o homem cansado que saía da cabana com promessas vagas e voltava tarde, coberto de pó. À noite, tornava-se um vigia inquieto, acordando a cada estalo do vento, temendo que alguém seguisse seus passos. O ouro não o fazia dormir melhor. Fazia-o calcular, contar horas, medir riscos. Cada retorno ao garimpo clandestino era uma prova. Do corpo, da mentira e da distância crescente entre ele e os seus. No buraco, a veia de ouro parecia rir dele. Quanto mais cavava, mais ela seguia adiante, como se o chamasse para ir além do razoável. Roger começou a levar menos comida e mais ferramentas. Abriu mão do descanso. Machucou a mão esquerda e trabalhou com a direita, até a dor virar um zumbido constante. A cada nova lasca dourada, a alegria vinha curta, seguida de um medo maior. Não posso perder isso. E sem perceber, o ouro passou de esperança à vigilância. Ele já não cavava para vencer, cavava para não ser roubado. Bob Booker reapareceu numa tarde, surgindo na trilha como uma lembrança que insiste. Observou o rosto de Roger, o jeito tenso, o olhar que não parava quieto. Você não está bem, disse, direto. Roger respondeu com impaciência, oferecendo água e pouco assunto. Bob ficou alguns minutos, olhou ao redor e falou baixo. Homem que cava sozinho por muito tempo acaba brigando com o que encontra. Roger sentiu a ameaça nas entrelinhas. Negou ajuda, negou parceria, negou até amizade. Quando Bob foi embora, o silêncio voltou mais pesado. Roger achou que tinha protegido seu segredo. Na verdade, tinha acabado de perder o último aliado. Em casa, Christie percebia as mudanças sem precisar de provas. Roger já não ouvia as histórias do dia. Não reparava quando Patrick mostrava algo novo. Respondia curto, ausente, como se estivesse sempre de partida. Christie tentou novamente falar. Não como cobrança, mas como pedido. Disse que o dinheiro não mudaria o que já estava quebrando. Roger, exausto e pressionado, respondeu com dureza que nunca usara com ela. Disse que precisava de tempo.
disse que estava fazendo aquilo por eles. A frase caiu no chão como coisa falsa. Christie não discutiu. O silêncio dela doeu mais que qualquer briga. As semanas passaram e Roger começou a esconder pequenas pepitas em locais diferentes, desconfiando até do próprio caminho. Parou de voltar alguns dias. Montou um abrigo perto do buraco, convencido de que a distância era temporária. Prometeu a si mesmo que seria só até ter o suficiente. Mas o suficiente nunca chegava. Cada grama de ouro acrescentava um novo motivo para ficar. E o medo de perder crescia na mesma medida da riqueza escondida. Numa noite fria, Roger voltou à cabana e encontrou a mesa posta, mas vazia. Christie tinha deixado um bilhete curto, escrito com cuidado. Patrick sente sua falta. Eu também. Ainda dá tempo. Roger leu uma vez, depois outra. Dobrou o papel e guardou no bolso, como quem adia uma decisão difícil. Ele acreditava que ainda controlava a situação, que podia escolher o momento certo de voltar. Não percebeu que a escolha já tinha sido feita, e não a favor do que importava. Enquanto Roger cavava mais fundo, Christie tomava uma decisão que ele não poderia desenterrar depois. Quando Roger voltou à cabana na semana seguinte, encontrou o lugar mais organizado do que lembrava. E isso o inquietou. A manta de Patrick não estava sobre a cadeira. A panela não tinha restos. O ar parecia parado, como se a casa tivesse prendido a respiração. Roger chamou por Christie uma vez, depois outra. Não houve resposta. Apenas o eco curto do próprio nome batendo nas paredes de madeira. Ele entendeu antes mesmo de ver o segundo bilhete deixado sobre a mesa, simples e definitivo. Não fomos embora por raiva. Fomos porque você já tinha partido. Roger sentou-se devagar, sentindo o peso do corpo afundar num silêncio que não se mexia. Não havia acusação nas palavras de Christie. E isso doeu mais. Ele tinha imaginado gritos, ameaças, talvez uma cena dramática que o empurrasse de volta. Mas Christie escolhera a única saída que não lhe dava confronto. Apenas consequência. Roger ficou ali por horas, sem decidir se chorava, se corria atrás, se fingia que nada tinha acontecido. No fim, levantou-se e saiu. O ouro o esperava. E era mais fácil encarar a terra do que o vazio. No garimpo, Roger cavou como se quisesse apagar algo. Cada golpe era um castigo autoimposto. A veia continuava generosa, quase cruel. Ele enchia os bolsos, enterrava parte, escondia outra. Falava sozinho, justificando cada dia a mais. É só mais um pouco. Depois eu volto. Depois eu explico. O ouro não respondia. Apenas brilhava, indiferente. E naquela indiferença, Roger encontrou uma espécie de companhia. Bob Booker apareceu uma última vez. Não trouxe ferramentas, nem perguntas longas. Apenas olhou para o buraco e depois para Roger. "Você perdeu eles, não perdeu?" perguntou. Roger não respondeu. Bob assentiu, como quem confirma algo inevitável. "Tem coisa que não se recupera com dinheiro", disse antes de ir embora. Roger quis responder. Quis dizer que ainda dava tempo, mas as palavras ficaram presas. Ele já não acreditava nelas. Os dias se tornaram iguais. Sem casa, sem horários, sem vozes. Roger dormia perto do garimpo, com o ouro enterrado a poucos passos, como se precisasse vigiá-lo até mesmo quando sonhava. Às vezes lembrava do riso de Patrick, da mão de Christie em seu braço nas manhãs frias. Essas lembranças vinham como dor curta, aguda, e ele aprendia a empurrá-las para longe, cavando mais fundo. O ouro tinha se tornado seu argumento contra o arrependimento.
Mas, uma noite, sentado à beira do buraco, Roger abriu o saco e espalhou o ouro no chão. Havia muito, mais do que jamais imaginara. E ainda assim, não havia ninguém para ver. Nenhuma voz para dizer que valera a pena. Nenhum lar para voltar. Ele percebeu, com uma clareza tardia e cruel, que tinha conseguido tudo o que sempre quis. E falhado exatamente onde mais importava. O ouro não preenchia. Apenas ocupava espaço. Roger juntou as pepitas lentamente, uma a uma, sentindo um cansaço que não vinha do corpo. Era o peso de ter escolhido errado por tempo demais. Não havia inimigo para culpar. Não havia injustiça externa. Apenas decisões repetidas, pequenas, silenciosas, até que o abandono se tornasse definitivo. O homem que cavara para provar que não era um fracassado, agora encarava a verdade mais dura. Tinha vencido o mundo, mas perdido a si mesmo. Com o ouro nas mãos e o silêncio ao redor, Roger entendeu que ainda precisava enfrentar a parte mais difícil da jornada, a si mesmo. O amanhecer encontrou Roger Bryson sentado diante do buraco, sem pressa de levantar. Pela primeira vez desde que encontrara o ouro, ele não sentia urgência. O brilho que antes o chamava agora parecia opaco, quase ofensivo. Ele tentou imaginar Christie vendo aquela riqueza espalhada no chão. Patrick tocando uma pepita com curiosidade infantil. A imagem não trouxe conforto, trouxe vergonha. Porque agora ele sabia, mesmo que os trouxesse de volta, algo tinha sido quebrado no caminho. E certas quebras não se colam com arrependimento tardio. Roger passou o dia organizando o ouro, não como quem acumula, mas como quem encerra um capítulo. Separou o que estava enterrado, recolheu o que tinha escondido em diferentes pontos e colocou tudo em um único saco. O peso era grande, mas já não parecia vitória. Parecia prova. À tarde, tomou a trilha de volta à cidade. Não para comprar, não para exibir, mas para devolver algo que nunca deveria ter tomado daquele jeito. Cada passo era mais pesado que o anterior, como se o chão reconhecesse a verdade antes dele. Na cidade, Roger trocou parte do ouro por suprimentos básicos e deixou o restante com o homem do armazém, pedindo que fosse enviado para Christie, sem nome, sem explicação. Apenas o suficiente para que ela e Patrick não passassem necessidade. Não pediu perdão, não tentou justificar. Sabia que palavras agora seriam apenas mais uma tentativa de aliviar a própria consciência. Quando o homem perguntou se queria deixar um recado, Roger balançou a cabeça em negativa. O silêncio, daquela vez, era o mínimo de respeito que ainda podia oferecer. Ao sair, encontrou Bob Bucher encostado perto dos cavalos. Bob olhou para o saco agora mais leve e entendeu. "Vai atrás deles?" perguntou. Roger pensou por alguns segundos antes de responder. Não, a resposta não era fraqueza, era lucidez. Ele sabia que aparecer agora seria pedir absolvição, não oferecer mudança. Bob assentiu, com um olhar triste, mas honesto. "Então aprende a viver com isso", disse, sem crueldade. Roger respondeu com um aceno curto. Era tudo o que restava entre homens que já tinham cavado demais. Roger voltou ao garimpo no fim do dia. Não para cavar, apenas para ficar. Sentou-se onde tudo começara e observou o buraco em silêncio. Pela primeira vez, deixou as mãos limpas. O ouro restante permaneceu ao seu lado, intocado. Ele percebeu que a redenção não vinha em forma de recompensa, mas de aceitação. Aceitar que havia escolhido errado.
Aceitar que amar também exige saber parar. Aceitar que nem toda vitória merece ser levada adiante. Quando a noite caiu, Roger Bryson ficou ali, sozinho, com o som distante do vento passando pela terra aberta. O ouro continuava brilhando fraco à luz do fogo. Ele não o odiava, não o amaldiçoava. Apenas o via pelo que realmente era. Um metal silencioso, incapaz de devolver tempo, vozes ou laços rompidos. Roger não era mais o homem que queria provar algo ao mundo. Era apenas alguém que finalmente entendeu o preço. Tarde demais para voltar. Cedo o suficiente para não mentir para si mesmo. Mas a jornada de Roger ainda não terminava ali. Porque toda escolha exige um retorno, mesmo quando não há para onde voltar. Roger Bryson permaneceu naquele lugar por algum tempo, com o ouro aos pés e o passado pesando mais que qualquer riqueza. Ele não recuperou a família, não foi perdoado em cena, não recebeu aplausos, mas deixou de cavar. E, para um homem que passou a vida tentando provar algo ao mundo, isso foi a única forma possível de redenção. Se essa história falou com você, deixe nos comentários. Até onde vale a pena insistir antes de aprender a parar? Se inscreva no canal e acompanhe narrativas do Velho Oeste. Algumas jornadas não terminam em vitória. Terminam em verdade.